Oi, gente, vamos dar continuidade aí. Como eu falei na página 29, nós temos aí urbanização e mudanças sociais. Então, com o crescimento, né, das indústrias, gerou uma demanda por mão de obra nas cidades. Então, as indústrias foram surgindo, foram se desenvolvendo e, consequentemente, precisava de mão de obra, de pessoas para trabalhar nessas indústrias. E quase 4 milhões de imigrantes que entraram no Brasil entre 1889 e 1930 tornaram-se a principal força de trabalho utilizada nas indústrias. Então, a princípio, esses imigrantes que vieram para o Brasil neste período, né, eles trabalhavam, né, grande parte deles, nestas indústrias. A maior parte deles vinha da Europa, né, atraída pelas promessas de prosperidade nas fazendas de café. E aí eles vieram para o Brasil, né, principalmente os italianos, né, para trabalharem nas fazendas de café. Consequentemente, a gente pôde perceber que muitos deles não alcançaram os seus objetivos. E quando chegaram aqui, né, viram que essas promessas não eram bem o que eles esperavam. Portugal, Itália, Espanha e Alemanha constituíram os principais países de origem desses estrangeiros, né? Então, recebemos estrangeiros aqui no Brasil, vindo de Portugal, da Itália, da Espanha, né? E muitos deles trabalhavam nessas fazendas de café. Com o tempo, muitos imigrantes que trabalhavam nos cafezais, descontentes com as condições de trabalho, resolveram buscar uma vida melhor nas cidades, onde havia mais oportunidade. Então, veja só, eles vieram atraídos, né, pelos trabalhos nos cafezais. No entanto, perceberam que depois as condições de trabalho eram muito precárias, né? Eles não conseguiram alcançar o objetivo deles, que era conquistar um pedaço de terra para ter a sua independência ali. E eles, frustrados diante disso, muitos deles resolveram migrar para as cidades, já que as cidades estavam se urbanizando, as indústrias estavam crescendo e eles buscavam então um espaço para trabalhar nessas indústrias, né? Se engajar neste mercado de trabalho que estava surgindo, né? Emergindo aí no nosso Brasil, aqui no nosso Brasil. A expansão da indústria e a chegada de imigrantes nas cidades promoveram um intenso desenvolvimento urbano no país. Então, com a chegada da indústria, né, e os imigrantes que vieram para a cidade, que saíram do campo e vieram para a cidade, né, os imigrantes estes, português, italianos, espanhóis e alemães, né, isso colaborou para que as cidades tivessem um intenso desenvolvimento urbano, porque ela passou a ser mais habitada, né, recebeu muitos imigrantes. Porém, esse crescimento ocorreu de forma desordenada. As cidades não estavam planejadas, digamos assim, para receber muitos habitantes, muitas pessoas, criando então problemas de infraestrutura, como a falta de saneamento básico e a proliferação de habitações precárias. Então, a cidade não estava ainda organizada para receber essa quantidade de pessoas. Então, faltava habitação, um lugar adequado para morar, saneamento básico não tinha, que é rede de esgoto, água encanada, né? E aí foi se espalhando habitações bem precárias, né? Casas que às vezes eles mesmos faziam, barracões, né? E devido à falta de infraestrutura nestas cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Com o objetivo de modernizar o Brasil, o governo criou projetos para remodelar as principais cidades, tendo como padrão o estilo importado da Europa. Então, assim, para modernizar o Brasil, o governo brasileiro resolveu criar, né,
um projeto para organizar a cidade, tendo como padrão o estilo, né, europeu. E logo aí, gente, na página 30, passam aí, por favor, para a página 30. Nós temos aí a reforma de Pereira Passos. Aí nós podemos perceber que vamos ver, falar agora aqui sobre justamente esses projetos, né, de modernizar a cidade. Então, vamos ver essa reforma de Pereira Passos. Pereira Passos, quem foi Pereira Passos, né? Então, aí eu coloquei nessa imagem para vocês, né, uma imagem de um jornal, na época, um jornal do século, onde tem Pereira Passos manda demolir o Rio Colonial. Então, Pereira Passos, ele era o prefeito do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na época, era a capital federal do Brasil. Então, em 1902, Rodrigo Alves, que era presidente do Brasil, né, assim que ele assumiu a presidência do Brasil, Rodrigo Alves, ele apresentou um plano de modernização, revitalização, regeneração, né, das cidades brasileiras. E ele quis começar justamente aí pela capital, que era Rio de Janeiro. E o prefeito do Rio de Janeiro era Pereira Passos, certo? O prefeito do Rio de Janeiro. Pereira Passos. Então, ele, inspirado em obras já feitas nas grandes capitais europeias, ele resolveu, né, iniciar essa modernização e essa reforma, né, na capital, Rio de Janeiro. Nas obras, vários cortiços foram derrubados para dar lugar a avenidas largas. Oswaldo Cruz, médico sanitarista e diretor-geral de saúde pública, comandou ações de extermínios dos vetores de doenças, como ratos e mosquitos. Então, os vetores é um ser vivo, né, que pode transmitir um agente infeccioso, né, um parasita, uma bactéria, um vírus. Então, os ratos e mosquitos, né, foram sendo exterminados, né, liderado aí pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, né. Então, eles precisavam, né, exterminar essas doenças, esses vírus, essas bactérias que tomavam de conta das cidades do Rio de Janeiro, nos cortiços, né, e, por fim, né, derrubar todos os grandes prédios, os cortiços que estavam no centro do Rio de Janeiro, né. Então, eles organizaram o que nós podemos chamar de bota abaixo, a expressão bota abaixo, ou até mesmo ditadura do bota abaixo, né? Onde eles formaram grupos, né, com funcionários que avaliavam as construções, né, principalmente as do centro, e recomendavam sua demolição. Então, essa frase ficou muito famosa e temida pelos moradores, né, ali no centro do Rio de Janeiro, quando falava bota abaixo. Então, eles demoliam, né, como vocês podem observar nessa imagem que eu coloquei aí do lado. Essa é uma imagem aqui de casarões sendo demolidos, né, para dar espaço às avenidas largas, que você pode ver na imagem que está abaixo, né, para dar espaço à organização da cidade, né. E isso foi feito, gente, de uma forma muito dura, de uma forma muito cruel e arbitrária, porque as pessoas, elas moravam naqueles lugares justamente porque elas não tinham outro lugar, né, para morar. E assim moravam de formas desumanas, em casas e
casarões abandonados. No entanto, quando eles chegavam e condenavam aquela casa, aquele prédio, né, para colocá-lo abaixo, explodiam eles e demoliam eles, não se pensou em onde vai relocar essas pessoas, onde vão alojar estas pessoas. Eram vidas, né, que moravam ali, famílias que moravam ali em condições precárias, é claro, sim, mas elas iriam para onde? Então, essa situação, né, acabou que contribuiu para a formação das favelas no Rio de Janeiro, né, porque aí elas saíram daquelas construções que foram demolidas, né, e iam para as favelas, né, para as encostas dos morros, né, ou seja, lá nas periferias da cidade, e lá eles começavam a erguer, eles pegavam os restos de madeira, de materiais que sobravam das demolições e levavam para essas encostas do morro e construíam ali a sua habitação, né? Como assim podemos dizer. E a gente pode perceber aí que o plano deles foi um plano que não olhou para os menos favorecidos, para a população mais precária. Então, as reformas feitas na capital federal serviam de modelo para os planos de remodelação urbana de outras cidades brasileiras, né? Então, o que ia ser feito ali na capital ia servir de exemplo para as outras. Então, por isso que eles queriam fazer bem feito, né? Porque ali estava dando início a essa tal modernização, regeneração, revitalização das cidades brasileiras. No entanto, podemos perceber que ela foi feita de forma muito cruel, né, e desumana, porque não olhou o lado do povo, né, e desta forma as comunidades, né, que foi se formando ali no morro, depois ficou conhecida como favela, justamente porque ali moravam alguns habitantes que saíram, alguns soldados e até mesmo ex-escravos que saíram lá de Canudos, né? E moravam lá em Canudos no que eles chamavam de Morro da Favela. Lá em Canudos tinha um Morro da Favela. E aí eles batizaram, né, bem que aquele lugar ali como favela. Então, essa expressão de favela surgiu justamente porque lá onde era o Morro da Favela, em Canudos, tinha uma planta que é até conhecida na nossa região, né, que é a favela, que a gente conhece o pé de favela, quem nunca comeu uma favela, né? A gente vai no interior, aqui na nossa Caatinga, a gente encontra bastante, né, essa planta. E daí surgiu o termo favela, né? E posteriormente esse morro da favela foi rebatizado com o nome Morro da Providência. E assim foi surgindo as favelas no Rio de Janeiro, certo? Então as pessoas elas foram desabrigadas e o governo não pensou para onde é que essas pessoas vão, né? Então a gente vê aí já uma ação desumana deste governo, onde infelizmente o povo, né, sempre sai prejudicado.